Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. As promessas são para cumprir, Rui. E depois de muitas semanas a falar sobre este programa, Sim. finalmente temos aqui os sponsors míticos Espetacular. do Campeonato Português. Rui, bem-vindo. Estás muito bem vestido. Essa Tu camisola, também. essa camisola tem uma história Pois tem. mais do que a minha. A história tem que ser contada por vocês, porque foi aqui nos estúdios do É verdade. 00. O Humberto Ferreira, nosso colega, vai ter uma nova rúbrica muito interessante, que basicamente convida mensalmente um ex-futebolista que acabou a carreira há pouco tempo, para falar sobre a sua carreira. A grande diferença é que nós vamos falar sobre jogadores não tão mediáticos, portanto que Claro. passaram por outros palcos secundários, se aceitas a expressão. Percebe? E o primeiro convidado é o Rui Lima, que jogou no Boa Vista há muitos anos, era um talento incrível nas seleções jovens e no Boa Vista na formação, e vai ser ele a dar o pontapé de saída dessa rúbrica. Está E o aqui. Rui Lima teve a amabilidade de nos oferecer esta camisola que tu hoje vestes, Yeah. que é uma camisola de 2003, de Boa Vista, do ano do centenário, e podemos começar já por esse sponsor, por esse patrocínio. É verdade, sim. É o primeiro a sair do saco. É o primeiro a sair de saco. Montepio Geral. Houve várias febres, né? Tivemos a febre dos supermercados. O Continente, na mesma época, patrocinou a Estrela da Amadora e a União de Leiria, por exemplo. E o curioso é que eram patrocinadores diferentes na sua estética. Do Estrela Muito da Amadora diferentes, era muito diferente. Era Continente uma linha, não? por extenso, né? Por extenso. E E o o Leiria Leiria era um C, É isso. com uma bola vermelha no meio. Pá, incrível. E eu só soube isso quando pus-me a trabalhar sobre o assunto, percebi isso. Também tivemos a febre da Telecel, patrocinadora do Sporting do Benfica, numa época, Sim. em 95, 6, parece-me. Também tivemos uma muito interessante, que tem a ver com a Mimosa. 9394 patrocinou Boa Vista e Vitória Futebol Clube. Deu azar ao Vitória Futebol Clube porque desceu de divisão. Mas pronto, fica o registro. o Ariston. Largaram o Ariston. Largaram o ar, o ar-condicionado. E aqui Montepio Geral, é a febre dos bancos, também patrocinava o Belenenses. Ok. Na mesma época, portanto, Na na mesma mesma época. altura, o do banco patrocinou duas equipas na primeira divisão. É um registro lindo. É E impressionante. são estas danças dos patrocinadores que é um assunto que à partida é secundário, mas não. Depois nós percebemos que as nossas memórias também se agarram a isso. Muito, não é? muito. E esta camisola está aqui na nossa claro. mesa hoje, para quem está a ver-nos, e precisamente por causa disso, porque eu acho que quem fala do Futebol Clube do Porto, neste caso é uma camisola azul e branca do Futebol Clube do Porto, fala da Revigres, Claro, não é? sim. Completamente. Durante os anos 80, sabes como é que isto aparece? Eu contei-te esta história outro dia em off, que eu também desconhecia, E agora é onde? e agora também vamos contar em on. Eu vi uma entrevista do Eurico Gomes ao Jornal da Bola, creio que é ao António Simões, e ele conta, ao Grande Simões, e ele conta como é que aparece a Revigres no Futebol Clube do Porto. Portanto, ele jogava no Porto, o Eurico, depois de ter jogado no Benfica e no Sporting, e fez uma visita à Revigres, à fábrica da Revigres. Creio que ia escolher lá alguma coisa para a casa dele, portanto, azulejos, eventualmente, e falou com o senhor Zeca, recorda-me o nome, Adolfo Roque, não é? Família Roque. O Zeca, José Pedro Afonso, que é dessa zona, conhece bem essa empresa, e disse-lhe: olha, o senhor já patrocinou a equipa de ciclismo, porquê que não vai patrocinar a equipa de futebol? E aparece assim, portanto foi o Eurico Gomes que convenceu o dono da Revigres a colocar o nome nas camisolas. E são camisolas de facto muito bonitas, e era uma altura em que o patrocínio encaixava bem na camisola. Ou seja, hoje em dia já vimos aqui alguns exageros. Sim, alguns atropelos, claro. Visuais, e nesta altura era esta camisola foi oferecida ao 0-0 pelo Ion Timoft. Ok, número 7, não é? Exatamente. É o famoso 7, ok. Depois de um jogo em Aveiro, Beira-Mar Futebol Clube Porto, o Ion Timoft ofereceu esta camisola ao Pedro Dias, que é um dos nossos administradores, e é um bom exemplo daquilo que devia ser uma relação entre o clube e o sponsor. Claro, sim. Sim, Revigres é aquele que salta logo à vista por ligação temporal. Foram muitos anos, foram mais de 1000 jogos oficiais
Mais de 1000 Mais jogos. de 1000 jogos. É incrível. Estamos a falar de uma época muito forte do Porto. Portanto, o Revigrés também acompanhou essa ascendência. Claro que Benfica e Sporting foram atrás. Nisto o Porto foi, dos grandes, foi o pioneiro, em 83, 84. Depois a FNAC também se meteu ao barulho e até patrocinou Benfica e Sporting logo a seguir. A FNAC não é a atual FNAC, era uma de ar-condicionado. Ar-condicionado, exatamente. Não é a atual FNAC. Não é. Mas há muitas. A Maconde do Varzim, lembro perfeitamente disto. Está aqui na lista. Está aqui na lista. Então cada um diz para ver se eu consigo acompanhar. Opa, isto é muito bom. Isto é muito bom. Oh, Rui, mas ia-te só dizer uma coisa antes de avançarmos para isto dos sponsors. Tens ideia qual foi a primeira equipa portuguesa a ter patrocínios de uma camisola de futebol em jogos oficiais? A primeira não tenho. Porque, não sei se reparaste, hoje estamos ali a folhear aquelas cadernetas antigas. Em várias equipas, o guarda-redes era o único a ter às vezes, sim. patrocínio. Sim. Portanto, não, era uma coisa muito isolada, não é? E eu apanhei uma foto mais recente, dos anos 90, um torneio do Sporting. Toda a equipa do Sporting está com queixo Castelões, menos o Costinha, o guarda-redes, que está com a camisola a branco, digamos, né? Sem nada. Inverti a lógica. Agora Rui, falaste nisso. Pega lá. A lista é tua. Não, pá. Faz dela o que quiseres. Não, diz tu. Vamos a isso. Tens aqui, pois, Shell, depois é Benfica. Benfica, Shell, FNAC, Parmalat, claro. Embora Parmalat seja um ano muito mau, né? Muito mau para o Benfica. Muito mau nos para o Benfica. horríveis. Mas antes disto há um ano bom que é o Casino de Estoril. Não coloquei aí. Pois, é o ano do hat-trick do João Pinto. E eu confesso que estive a folhear as minhas cadernetas todas para chegar a essa listinha. Pois, não há. Porto Revigrés, lá está, porque de facto é único. É isso. É mesmo isto. Sporting, Bonança, lembro perfeitamente de Bonança. Acho que é com o Gomes. O Bibota já joga com... Eu acho que o Gomes joga com Bonança e com Nissan. As duas épocas do Gomes. Esse e Bonança... o Maradona sai com a camisola da Nissan. Pois, o Maradona em Alvalade em que ano? 89, 90, não é? Pronto, a Bonança é em 91. Pronto. 91, 92. Então, porque há uma imagem numa caderneta com o Douglas, o grande Douglas, com a camisola da Bonança, e o jogador do Vitória Futebol Clube de Setúbal, que está ao lado dele, não tem patrocínio. Não tem ainda, ok. E Queixo Castelões, pois. E também, antes do Queixo Castelões, lembro-me do Sporting da Fax, que era uma cerveja dinamarquesa. Pois e FNAC, cá está. Qual é que seria o interesse da cerveja dinamarquesa em patrocinar aqui em Portugal? Queria invadir o nosso mercado, mas a Sagres e a Superboc não permitiram. E a Sintra? E a cerveja Sintra? Rui, eu acho que não é preciso dizer isto, mas obviamente nós estamos a fazer isto sem qualquer privilégio financeiro. É mesmo puxar pela memória e recuperar estes equipamentos que nos acompanharam tantos anos. É mesmo só isso. E Chaves, Vidago e Colgate. Sim. Olha, Colgate não me lembro nada. Vidago, lembro-me. Vidago é muito ligado aos Chaves também, não é? Muito ligado aos Chaves. A Colgate não me lembro. Belenenses Império, sim. Montepio Geral também. E o Belenenses tem outro que me está na cabeça que eu não sei agora. Escapou-se-me. Império, Montepio Geral. Lembro muito bem do Império, sim. Não sei se é o jornal Independente. Há uma equipa qualquer, num ano qualquer. Eu estou a arriscar o Belenenses, mas talvez não seja. Recordo-me muito bem de ver Independente nas camisolas. Portanto, presumo que fosse o jornal Independente. Não estou a ver mais nenhuma... Não tenho noção disso, sei lá. Mas avança, Maconde, claro. Maconde. Sim, muitas compras fiz na Maconde quando era miúdo com os meus pais. Sim. Eles tinham uma loja também em Matosinhos, onde eu vivia com os meus pais. E era uma marca muito forte. Infelizmente desapareceu na crise têxtil. Sim, exatamente. Mas lá está, Varzim e Maconde. Não, lembro-me disto, lembro perfeitamente do André, do Porto, jogar com Maconde. Portanto, o André jogou Maconde e Revigrés, que são dois patrocínios lendários. Boa Vista, Terezinha, claro, é sapataria, não é? Sapatarias Terezinha, e posso Mimosa dizer também. que foi nas sapatarias Terezinha que os pais da minha esposa, da Catarina, se conheceram. Trabalhavam lá os dois. Portanto, também espetáculo. É giro, sapatarias Terezinha. Maravilha. Pronto, Boa Vista tem, agora é Placar, tal como o Vitória, pelos vistos, né, que tens aí. Boa Vista também já foi Montepio Geral. Lembram-me de Boa Vista com letras vermelhas, que eram 3 letras, não? Ou 2 só.
Lembro assim de um patrocínio a vermelho. Anos 90? Sim, diria que é Arthur. Arthur Malom Brandão, não sei, letras vermelhas. Estou a ver o símbolo. Mas não sei o que era. Não sei se era o símbolo ou se era mesmo, portanto, mas isto a grafia. É bom para as pessoas, para se quiserem intervir claro. e dizer. Pá, não me lembro do nome, mas era um patrocínio que me ficou na cabeça. Em Braga, Cerâmica Valadares. Não me lembro. Cerâmica Valadares. Não me lembro. Nas camisolas da Sporting Clube de Braga. Arminho. Não me lembro Arminho. Também. Portanto, tudo isto foi retirado de cadernetas dos anos 80 e 90. Portanto, estamos a falar ali entre 85 e 95. E Fairfield, também não me lembro nada. Fairfield. Olha, o Braga lembra-me agora, Feira Nova, não foi? Feira Nova, uma vez. Muitos anos. Feira Nova. Barroso. Bem logo José Nuno Azevedo, Barroso. Bem, viu o Barroso marcar um gol no José Alvalade, livre direto. Sim. Pá, uma coisa que ao vivo nunca mais vi. Muito longe, o Barroso com barreira, chutava. Com o guarda-redes atento e com o patrocínio, que era o Costinha, mas aí tinha patrocínio nesse dia. Pá, um golo, a bola foi ao ângulo. Eu não sei se é o dia em que o Barroso vai ao Domingo Esportivo. E tem aquele desarranjo verbal depois no Domingo Esportivo. Nem mais. O Barroso depois é contratado pelo Porto, sim, porque de facto ele tinha uma força incrível. Uma força incrível ali, ele marcar livres. Colocação, porque às vezes é força e depois, não é? Bombas. Muito bom. Mesmo. Académica triunfo. O Barroso chegou a ir à Seleção Nacional? Não sei se o Barroso pertence àquela geração da Skydam Cup, quando ganhamos no Canadá, não é? 1-0 à Dinamarca. Em que jogou muita gente que normalmente não sim, o Vado e outros que depois tornaram-se habituês, como o Barbosa, o Paulo Alves. Mas o Vado, lembro-me de o ver lá. Vado, Portimonense e Marítimo. Marítimo também. Um bom médio. Nunca mais ouvi. Marcou um canto direto na Europa, uma vez. Um jogo europeu. Do Marítimo? Sim. Um canto direto. Grande Vado. Era um bom médio também. Aquele médio era muito bom. Era segunda linha, mas bom jogador. Era muito bom. O Zeca enviou-me esta imagem desta camisola. Há um bocado falaste da Telecel. Do Porto também, fiz. Não sei se conseguem ver aqui ou não. Agora já está. A camisola 16 já desapareceu. Do Super Mario. Super Mario, pois. Telecel, sim. Sim, a Telecel houve um período em que patrocinou os três, não foi? Eu acho que sim. Ao mesmo tempo, na mesma época. Eu acho que sim. Tu há um bocado mencionaste Benfica e Sporting e eu lembrei-me também do Futebol Clube Porto. Porque na altura o Porto ainda era Revigrés. Ainda andava com a Revigrés. Na primeira época de Telecel, Sporting e Porto, acho que. E há uma época ou duas em que o Porto só usa Revigrés nos jogos europeus. Então sequer é isso. Não sei se recordas disso também. Então sequer é essa a imagem que... Ou seja, a Telecel foi ao mesmo tempo para os três. Sim. E a Revigrés é para a Europa e na minha cabeça está só a equipa europeia. Talvez. Vamos em frente. Académica triunfo, claro. Perfeitamente. Lembro-me disso. Muito bem. Muito bonitos esses equipamentos da Académica. E o Elvas, arroz agrinho, também me lembro disto. Incrível. Arroz agrinho. O melhor arroz alentejano. Espinho é outro Salverde. Não há dúvidas. Sempre foi o Salverde. Na minha cabeça sempre foi. É o que eu dizia. O Sporting Clube de Espinho, que é um clube que também faz muita falta na primeira divisão. Sim, é verdade. Com muita gente, com jogadores míticos. O Pingo, o grande Pingo. O Ivan, Aziz, Rui Filipe, Silvino na baliza. Silvino Moraes, sim. Sporting da Covilhã e ao Fil, também me lembro muito bem disto. Eram iogurtes, não eram? Era, iogurtes e ao Fil. Iogurtes e ao Fil. Era. E até tinha o patrocínio era artístico, era assim. Azulado, não era? Eu tenho ideia. Azul clarinho, tenho essa ideia. Sim, também tenho. António Borges, não é? Avançado do Sporting da Covilhã. Claro. Sim. Sabes que o António Borges aparece na contracapa da caderneta do México 86. Como possível convocar. Está bem. Como há uma foto. Naquela foto dos. Que estão 30, 40 ou 38, não sei. Sim. E um dos jogadores que lá estão é o António Borges. Está lá. E eu por acaso tive curiosidade. Ele nunca jogou pela seleção. Não, nunca jogou. Mas aparece na foto do. Era espetacular. É giro isso. Se jogasse. Vitória Futebol Clube Ariston, claro. Ariston. Sim, lembro muito bem disto. Vitória Sport Clube Tensai, também me lembro muito bem da Tensai. União de Leiria e Continente, já falámos. Leixões, no outro dia, o Pioneer. Que também patrocinava o Queluz de basquetebol. Exatamente. Do Carlos Lisboa. Carlos Lisboa jogava no Queluz. Um colega nosso, ou leitor nosso, numa rede social, alertou-nos para isso. Sim, Pioneer, era lindo. Beira-Mar, Levira, sim. Lembro-me bem. Gresso, também me lembro. Gresso. Nos Leite Gresso, sim. E Tricense Valtábuas, claro. Também não há dúvidas, não é? É daqueles lá, não é?
Marítimo Banif também. O Marítimo tem outro equipamento que é um S1A, não sei se são supermercados. Lembro perfeitamente desse S e desse A. Não sei se é uma palavra SA ou se é serão S. as iniciais, Pois, também não sei. Não me lembro já dessa situação, mas lembro-me deste patrocínio e Banif também. Lá está, os bancos. Aí, Salgueiros, Ferbar foi durante anos. Com Mário Reis, Sapinto, Pedrosa. O grande Salgueiral. Sport mais Salgueiros. Estrela da Amadora Continente, já aqui, e Continente foi com o Rui Águas, com o Chalana, uma equipa, um patrocínio que ainda durou muito tempo. O Estrela da Amadora, que agora está muito bem na segunda liga, teve o Rui Águas e o Chalana no mesmo plantel. Não sei se foi no mesmo, é? Não sabes? Se foi no mesmo, não sei. Não sei se foi no mesmo. É engraçado que eu lembro muito bem do Chalana lá, não me recordo do Rui Águas. O Chalana uma vez foi o meu último cromo para acabar uma caderneta, lembro-me disso. Do Estrela? Do Estrela. O Rui Águas. Lembro-me de jogar porque... eu lembro que ele jogou lá porque depois, já no fim de carreira... Terá sido depois da Regiana já? Talvez. Então é mais tarde. Aquilo ainda vai à Regiana com o Futres. Vai, sim senhor. Portanto, Benfica, Portimonense, Benfica, Porto, Regiana. Assim diria de caras na carreira do Rui Águas. Não me lembrava do... Também jogou no Estrela. Estrela ainda. Espetacular. Grande Aí, Farense, o FB Algarve, claro. Lembro perfeitamente disso. perfeitamente. Paco Fortes. Paco Fortes também. É que nós pensamos logo num nome, não é? Sim, claro. Clube, patrocinador, claro. futebolista. Académico de Viseu, olha, esta eu não sabia. Visabeira. Não me lembro disso. É a única caderneta que eu tenho com o Académico de Viseu. Epá, é 89, 90, não 88, eu acho que é isso. Eu, por acaso, devido a este grande ciclo de resultados com o Jorge Costa, no Académico, tive a curiosidade e fui lá ver esses futebolistas. O Leal. Pois, é isso que eu ia dizer. O Leal. Nem mais. Que era o mais conhecido, mais mediático. Sim. O guarda-redes era o Paulo Renato. Okay. Depois havia um rapaz chamado K-A-P-A, o nome. Zé Albano. Lembro-me, sim. É um jogador interessante. Jogou no Porto. Com história, sim. Depois fez muitos anos no FAF. Sim. Olha, cá está a FAF, está aqui. Costas e Fernandes, não me lembro nada. É o único FAF na primeira divisão. Também é a única vez que eu tenho o FAF nas cadernetas. Costas e Fernandes, o que é que isto será, não é? Não faço ideia. Faltou-nos essa pesquisa. Depois faltou, pá. E atenção, falta aqui um patrocinador que eu identifico como de uma cidade, que é o Café Delta, né? A Café Delta. Falhou esse, obviamente. Falhou não, porque estavas aqui atento e não deixaste que falhasse. E até o curioso, as fotos de plantel, que não de equipa, pelo menos que eu saiba, mas as fotos de plantel incluíam de facto o Galgo. Estava lá o Galgo. E o Galgo, porque eles quiseram mudar a imagem a dada altura, não é? Sim, o Galgo. Eu por acaso gostava mais da imagem anterior. Porque o Cameirense, corrija-me se eu estiver enganado, posso trazer uma grande asneira, era listado à Sporting, não era? Era. E depois é que fazem aquela mudança para um roxo. Metem umas cores mais exóticas, sim. E o Galgo. O Galgo como aparece símbolo, também, sim, não é? sim. Porque eles eram leões de Campo Maior. Sim. Ok. Sempre com aliás, era um projeto muito clube-empresa quase, não é? Sim. É verdade. Muito baseado na família Naveiro. Sim. E teve relativo sucesso, não é? No final dos anos 90, portanto, eles subiram. Tenho a ideia que foi o Diamantino, Miranda, que subiu à primeira divisão. E pronto, e o Campo Meirense ainda teve largos anos, portanto, não foi uma equipa ioiô quando subiu, de facto. Assumiu a sua condição e é uma equipa que representa uma região, isso também é muito forte, né? O Alentejo. Sem dúvida. E tinha dinheiro e havia interesse da família Naveiro. Ainda incomodou o Porto, sobretudo Porto. Né? Aquele famoso jogo em que o Vítor Bahia é expulso, não é? Sim, com o dirigente Morcela com U e não com O. Morcela com U. E esse é o jogo em que o Mário Jardel... não, esse é outro. Esse é o Convento no Paixão. Com o José Soares, não é? Com o José Soares. Esse é outro, parece-me. É outro jogo. É outro jogo. O Cabeirense chegou a estar aqui 4, 5 vezes na primeira divisão, à volta disso. Sim, é possível. É possível. Eu diria mais até, mas é possível. Às vezes a memória atrai sonhos. E há pouco dizíamos que temos saudades do Alentejo na Primeira Liga, não é, Rui? É verdade. Tu vais a Évora em breve. Quero ir a Évora em breve. Estamos a desvendar. Lusitano Juventude, no dia 5 de março. O derby da Cidade Museu. E as duas equipas estão a discutir a subida, até estão empatadas em pontos, neste momento em que gravamos.
E olha, e não sei patrocínio nem de um nem do outro. Nem do Juventude Lusitano. Nem Juventude. Mas estes patrocínios, de facto, depois, se quisermos fazer um programa para os lá fora, também há muitas equipas que nós lembramos. Não chegamos a isso, mas... Dos jogadores. E ciclismo? Também. Garcia Joalheiro. Claro. Garcia Joalheiro é uma equipa mítica de ciclismo na minha memória. A Jacto. Reserva Boa Vista. Cicasa Lacral. Sporting Raposeira. Portanto, o ciclismo, aliás, é... Porto Maco Jeans, né? Maco Jeans. É lindo. É uma viagem muito, muito engraçada e mais engraçada será... Ruquita Feirense. Eu não me lembro. Atum Bom Petisco da Vira. E mais interessante será se existissem mais eurico para contar a história de como é que isto surgiu. De como é que surgiu, não é? Porque isto tem muito interesse e já agora aquelas negociações que falharam também terá a sua piada. Sem dúvida. Mas tu ias falar sobre as equipas também que te recordas do estrangeiro? Dos estrangeiros, não, isso tem que ser outro programa, mas não pode ser agora aqui. Mas lembra-se assim algum de repente que... Médium Lanús, não é? Do Milan. Médium Lanús, Marzo do Nápoles, Maradona. Era lindo. Essa camisola é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Março. Lembro-me, mas não era bonita, porque a camisola do Real Madrid também não é bonita porque é branca, não é? Portanto, Teca, nem mais. É isso, nem não é? Eu tenho uma delas. Tenho uma dessas que me foi oferecida pelo João Nuno Coelho, da grandiosa enciclopédia do Ludopédia. Um abraço ao João Nuno, que eu gosto tanto de ouvir. Inter Pirelli. E não havia um Café Tenco em Itália? Tenco, um clube qualquer que tinha cafés Tenco. Estou a ver a imagem do Tenco. Não estás a chegar lá. Giglio, acho que era da Reggiana do Futra, não é? G-I-G-L-I-O. Também não me lembro, mas... Tenho ideia. E o Barcelona, que durante muitos anos foi o último dos moicanos, não é? Exato. Foi. Até a entrada creio que a Unicef. Foi isso. E é recente, não é? Sim, então, isso é tempo do Mourinho. Com o Mourinho. Pois, é muito recente. Isso tem tempo aí 10 anos, 11. Muito recente. 12 anos. O Barcelona resistiu a isso durante... O Atlético Bilbao ainda resiste, não é? Ainda resiste. Os camisolas continuam sem... E há uma história lindíssima com o Atlético Madrid, tipo 2006, 2007, Atlético Madrid mudava de patrocinador todas as semanas porque eles patrocinavam filmes que estavam na berra. Então imagina, era o Arma Mortífera. Isso é maravilhoso. Não me lembro disso. Não me lembro disso. Acho que isso é início do século XXI. Parece-me que ainda é Gil e Gil. Ou pelo menos ele era diretor, ou não seria presidente. Enviado agora mesmo pelo nosso José Pedro Afonso, que é de Santa Maria da Feira, portanto... Tensai Feirense, lembro-me bem disto. Pá. O Feirense na primeira divisão com a Tensai, também. Lembro-me bem disto. Eu associava mais a Tensai ao Vitória. Também eu. Mas o Zeca estava atento ali. Não, isto é lindo, pá. Lembro-me bem disto. Este jogo é no José Alvalade. O Zeca, temos que pôr ali uma lapela no Zeca. Não, ele é que tem que se pôr. Exatamente, ele é que trata disso. É possível. Pedro Martins. Sim, é possível, sim. Mas isto é uma viagem imperdível, porque há tantos patrocinadores que nos escapam neste momento, já viste? Muito. Olha, Recheio Rio Ave, não era um patrocinador Recheio, não é? Que durou alguns anos no Rio Ave. E depois também teve Vila de Conde. Mesmo portanto, a Câmara Municipal, presumo eu, a patrocinar na... Lembro bem disso do Recheio. Tanta coisa. Não, isto é... E nós metemos nesta aventura porquê? Porque de facto gostamos muito de olhar para o passado. Sim, claramente. E a verdade é que quando identificamos alguma equipa de determinada época que nos chama a atenção, lá está aquela marca muito forte da camisola. E depois quando os patrocínios de facto duravam algumas épocas, como acontecia muito em muitos casos aqui em Portugal, a Revigres é o mais evidente e o mais fácil de trazer aqui para esta conversa. Percebemos a relevância da associação clube-patrocínio. Clube-patrocínio. E hoje em dia, de facto, em muitos casos incomoda-me o patrocínio, porque é excessivo, não é? É nas costas, é nas mangas, tem muita coisa. No México, então... Brasil e México é uma cultura... É uma coisa incrível, incrível. Rui, para acabarmos esta parte dos sponsors. O do Boa Vista. De Boa Vista. Todo a vermelho.
Pro, não era Pro, não. Tu vais chegar lá, Rui. Tenho ideia que são 6 letras, mas não me lembro o que é. Eu também estou aqui com esta do café estenco na cabeça. Pro... Ei, caralho. Então não era Pro, mas tenho ideia que era... Ei, que desfeita, pá. Eu lembro tão bem disso. Boa Vista Vermelho. Bem, a Teresinha também era vermelho, não é? Também era vermelho. Mas era um vermelho mais... não era tão agressivo. Este de Boa Vista era mesmo pá. Tu olhavas para as camisolas... No meio daquele xadrez lindo havia o... Era. Eu não me lembro nada, pá. Está-me a falhar. É uma pena. Adorava ter... Nós deixamos aqui na mesa o nome pai de 50 empresas, não? Sim, na boa. À vontade. Na boa. À vontade. E mais 50 a gente vai descobrir daqui a meia hora. Tipo, não falámos daquela, não falámos da outra. Eu só peguei para aí em 20 cadernetas, portanto ficaram muitas por ser folheadas. Não, e eu folhei os cadernos da bola, que eram uma referência obrigatória na altura. Começaram em 77. E foram por aí fora, e até aos anos 90 era de facto um manancial importantíssimo, até porque tinha tudo o que ia acontecer e tudo o que tinha acontecido, e até descobri, ou redescobri agora, até em matéria de camadas jovens, Porto campeão de infantis, golos de todos eles, dos campeões, e campanha. Incrível. Isso já não se usa. Isso é muito bom. Tudo condensado num espaço, numa página. Muito engraçado. Então vi lá nomes que já... Zeferino, houve um ano que marcou 52 golos nos infantis. Zeferino. A equipa do Zeferino e do Tinaia. O Tinaia não o vi lá, vê lá. Não. Pode ter chegado mais tarde. Pode ter chegado mais tarde. Houve outro título do Benfica com o Hugo Leal. O Hugo Leal era avançado, mas o melhor marcador dessa equipa foi o Edgar Caseiro. Que é um nome que me soa. Só que depois... não resultou, não é? Ou pelo menos a nível de primeira divisão. Sim. Edgar Caseiro marcou imensos gols. Lembro-me de um título do Sporting, isto a propósito dos cadernos da bola. O Sporting marcou 47 gols, 25 foram do Lourenço. Portanto, o Lourenço marcou mais de 50%. O Luís Lourenço. Lourenço. Portanto, isso são os cadernos da bola. Muitas vezes as equipas iam para a foto da praxe para a bola sem o equipamento. Era a camisola sem nada ainda, não é? Ou então com... um fato de treino, um quispo. Sim, com um fato de treino. Mas permite-nos reviver imensas coisas. Não, é lindo isto. É muito bonito, de facto. Para acabarmos, temos que escolher, cada um de nós, o seu patrocínio favorito. Primeiro tu. Patrocínio favorito? Eu fiquei com o Maconde na cabeça. Sim. Adorei o Maconde. E eu vou pelo Sol Verde. Boa. Do Sporting Clube de Espinho. Acho que ficava mesmo bem nas camisolas vareiras. Espetacular. Sim, dos Leões da Costa Verde. Lindo. Boa. Varzinho Sporting Clube de Espinho, temos muitas saudades de os ver na Primeira Liga. Também é verdade. Não é? Sem dúvida. Rui, vamos avançar para o Domingo Desportivo. Bora lá. Porque também vamos falar sobre um nome muito interessante, já a seguir. Vamos a isso? Domingo Desportivo. Portanto, temos aqui um senhor que conseguiu duplicar aquilo que eu consegui, não é? Queres explicar esta duplicação? Claro, um avançado irlandês, Mickey Walsh, internacional, grande cabeceador. Não havia ninguém como ele até chegar ao Jardel. E que cometeu uma proeza inaudita de ter 4 filhos num só parto. Portanto, como é que se diz? Tetragémeos? Não sei, boa pergunta. Fui pai de tetragémeos. Ele foi, e olha, e já que falámos da bola, a bola acompanhou em reportagem que ele teve os filhos em Londres, portanto obteve permissão para ir para acompanhar a mulher. 4 filhos de uma vez, incrível, anos 80. E eu trago aqui à baila o Walsh por um motivo muito simples, tem a ver com o facto de ele ter sido o primeiro jogador patrocinado por uma empresa a marcar na primeira divisão. Isto porquê? Na época 83-84, de acordo com os cadernos da bola, há 5 equipas patrocinadas na primeira divisão. Porto Revigrés, Varzim Maconde, Farense, o tal FB Algarve, Estoril Grey, eu lembro desse patrocínio, Estoril Grey, GREI,
grey, assim azul esbatido, e Águeda Barrocão. Primeira jornada, Estoril Águeda, e eu. Queres ver que o primeiro gol... Barrocão? Barrocão. Sim. E eu queres ver que o primeiro gol da primeira divisão vai ser de um Estoril 0-0. E eu, Estoril Águeda é grande jogo. 0-0. E então, então, mas quem é que foi o primeiro jogador a marcar num jogo em que as duas equipas estivessem patrocinadas? Segunda jornada, Águeda 0, Porto 2, bis do Wolves. E eu, encontrei. Num campo pelado. Pois, imagino. Sim. Isso recordo muito bem. Sim. Recordo-me, quer dizer, na altura era muito pequeno, tinha 5 anos, mas há poucos anos vi no arquivo da RTP o resumo de um Águeda Porto. Tem que ser esse, não é? A primeira divisão será o único. Sim. E o campo era pelado. O campo pelado ainda. Maravilha. E sabes quem é que estava no banco nesse jogo? O nosso amigo Penteado. Penteado, claro. Eu quando pergunto assim uma coisa já sabes que é para responder do nosso amigo Penteado. Penteado, sim. É por isso que eu escolhi. Portanto, Revigrés foi Barrocão versus Revigrés 0-2 e o Walsh marcou o primeiro e o segundo gol. Fica na história. Se quiseres ver aqui os números do Sr. Mike Walsh. Sim, o Walsh era um avançado muito interessante. E eu entrevistei-o em 2011. Eu lembro-me. Antes da final de Dublin, do Porto Braga. Pois, ainda por cima Irlanda, sim. E ele era o único irlandês que tinha passado pelo Porto, portanto foi fácil chegar ao nome, não é? E ele na altura estava a viver no Algarve, se bem me lembro. Tinha casa cá em Vila Nova de Gaia, estava no Algarve radicado e falava num português perfeito. Maravilha. Maravilhoso. E era um grande avançado. Era um grande avançado. Era, sim. Com bons números, não é, Rui? Sim, então tem aqui uma época com 16, outra com 19, outra com 13. Sempre no Porto. Depois ainda jogou no Salgueiros, no Espinho e depois no Rio Ave. Olha, fez aqui um trajeto muito interessante no Norte por 4 equipas. Espinho, Rio Ave. Mas Porto, aliás, no Porto, ele é um dos suplentes que entra na final da Taça das Taças com os Juventus. 84, sim. Que é uma descoberta que eu fiz também recente e é espetacular. E que diz respeito à primeira época de Revigrés, 8-3, 8-4. Na altura ainda não havia patrocínios. Na UEFA era proibido. Acho que a primeira final em que são autorizados patrocínios é o Ajax Milan em 95. Impressionante. É o ABN AMRO, que é o banco holandês do Ajax. E o Milan será a Opel. Tenho essa ideia. Mas pronto, isto para dizer que na Europa não havia cá, a camisola era limpa, como antigamente. Nesse 11 do Porto, que curiosamente é o último 11 só de portugueses na Europa do Porto, só de portugueses, o último 11, 10 são do Norte. O único que não nasce nesta zona do Norte é o Eduardo Luís, que é de Loures. De resto é Porto, né, que é o Gomes e mais um que não me lembro agora quem é, talvez Frasco, não. Zé Beto na baliza. O Frasco é de onde? O Frasco, diria que é de Matosinhos. Pronto. Creio eu. Sim. Eu. Mas grande Porto. Portanto, grande Porto. Zé Beto era de onde? O Zé Beto, fiz uma reportagem sobre ele a semana passada e ele nasceu também aqui, portanto, em Matosinhos. Pronto. Eu vivia na João Rua Pinto, do Udinho. Portanto, Oliveira do Douro. João Pinto Oliveira do Douro. Lima Pereira era daqui. Eu nem sei se era do Porto. Eu acho mesmo. que seria Vila de Condopova. Os Lima Pereira. Tenho essa ideia. Eurico não é Lisboeta? Não. Eurico Gomes? Não. Como ele jogou no Benfica e no Sporting, até pensava que ele era de lá. Não. Ele é daqui. Está-me a falhar o nome. Penaguião. Santa Marta de Penaguião. Exatamente. Trás-os-Montes. Penaguião. Eduardo Luís. É no Douro, na zona do Douro. Eduardo Luís Loures, pronto, já falámos. Jaime Pacheco. Lordelo. Frasco. Já falámos. Matosinhos. Sousa. São João da Madeira. São João da Madeira. Já Magalhães. Porto, diria, não? Gomes. Também Porto. E falta-me um que é outro de São João da Madeira. António Sousa. Há 2 jogadores de São João da Madeira. Nessa equipa. Nessa final. Rui, temos que ir buscar isso. Temos que ir procurar. Não podemos deixar... Vê quem é. Mas vai falando, enquanto eu pesquiso aqui rapidamente quem é que é o jogador que falta nesta final de 84. Pois, eu estou aqui... Vermelhinho, será? O Vermelhinho. O Vermelhinho é dessa zona. O Vermelhinho é dessa zona, é. Eu sei que há 2 jogadores do Porto e 2 de São João da Madeira.
E o incrível é isso, 10 são de uma zona do país. País esse que é pequeno, não é? O Senhor Vermelhinho, Carlos Manuel Oliveira da Silva, é de São João da Madeira. Pronto, é isso. Então pronto. Era o Souzas e o Vermelhinho. E ele na época 83-84 ainda faz 33 jogos e 8 golos pelo Porto, portanto era um jogador bastante utilizado. Marca o gol mítico ao Albardino, não é? Ao Albardino, no Nevoeiro. Tinha sido contratado ao Recreio de Águeda, portanto conhece bem o Barrocão. e na final de Basileia, lá está ele. É o número 11, acho que sim. Muito bem, muito bem. Portanto, São João da Madeira muito bem representada na final da Taça das Taças. 9 Gomes, 10 Jaime Pacheco, 11 Vermelhinho. Que acabou com o nosso Zé Beto Sim. A fazer aquela asneirazita com o fiscal de linha. Eu falei com o filho dele, foi uma conversa marcante. Imagino que sim. Eu li. Marcante. Eu senti no texto. Marcante. Mas pronto, estamos aqui para falar de coisas boas e o Zé Beto era uma personagem maior do que a vida. Larger than life, diria o nosso amigo Álvaro Costa. Só foi patrocinado por uma empresa, Revigres. É verdade. E no Beira-Mar? Talvez não houvesse ainda. Não, talvez não houvesse. E Beira-Mar, não está aqui o Beira-Mar? Que patrocínio é que atribuías ao Beira-Mar? Está a Levira, claro que sim. Levira e Grécia, o Leito. Tu falaste do Grécia. Lembro muito bem disso, sim. Rui, adorei esta viagem ao passado. Podes querer, pá. Não foi patrocinada por ninguém, foi apenas pela tua memória, pela tua boa memória. Não, pelo Zeca? E o Zeca. O Zeca hoje devia estar aqui também equipado a rigor com a Tensai do Feirense. Milraz. Lembras? Do Vitória Sport Clube e do Felgueiras, Jorge Jesus e Sérgio Conceição. Eram aspirinas, não era? Milraz, da Bayer. Era isso. Milraz, lembra-me agora. Lewis, Clint. Sim, Clint. Isto nunca mais acaba. Sérgio Conceição. Whirl. Olha, o Leal, não sei se chegou com o Sérgio Conceição, mas ele era do Felgueiras. O Leal jogou, creio que sim. Foi? Pronto. Eu tinha ideia que esse Felgueiras jogava com 3 centrais. Pronto. Jorge Jesus, não era? É possível, sim. Eu entrevistei há poucos anos o Earl e o Lewis. Juntei-os numa Também chamada... tem uma casa no Algarve, queres ver como Não, estavam os dois, portanto, eles eram tobaguenhos, não eram? Sim. E um deles estava em Trinidade e Tobago e o outro estava em Santa Lucia. É espetáculo, pois. E eu estava aqui na cidade do Porto, que eu adoro naturalmente, mas estava a ver aquele atrás do Earl, as imagens de Santa Lucia, tipo aquele mar, e eu... Maravilha. Grande Earl. Tipo porreiro, por acaso. Earl Jean. Era? Chamava-se assim. Rui, vamos ficar por aqui? Bora. Um grande abraço, adorei este programa. Um grande abraço. Eu delirei. Até para a semana, obrigado. Um grande abraço. Obrigado.